Boa noite, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Meu amado e minha amada, nosso tempo de reflexão bíblica desta quarta-feira é sempre um momento muito especial e eu creio que nesta noite não será diferente. Você que está nos assistindo, eu queria te desafiar a compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas que você ama e que você sabe que é alvo do amor de Deus. Compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza que vai ser bênção. A nossa temática de hoje é o poder da oração. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Tiago, capítulo 5, na verdade, somente o verso 13. Tiago 5, verso 13, diz assim o texto da palavra do Senhor. Apenas a parte A. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecemos pela Sua presença e pelo poder do Teu Espírito por meio da Sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Sua fidelidade, pelo Seu amor e pela Sua graça sobre nós. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor edifique a cada irmão e cada irmã que me escutam nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Como eu disse, o tema da nossa reflexão hoje é o poder da oração. O crente maduro e madura vive uma vida de plena oração. Em vez de ficar desanimado, amargurado, reclamando de tudo e de todos, o crente maduro coloca a sua causa, a sua vida por completo diante de Deus e Deus o responde. Na oração, amados e amadas, precisamos entender que somos fortalecidos e fortalecidas para enfrentar qualquer situação. Na oração, somos convencidos dos nossos pecados, somos perdoados, renovados, restaurados. É nesta prática gloriosa que encontramos descanso para a nossa alma. Na oração é onde batalhas são vencidas, onde circunstâncias são mudadas de forma extraordinária e onde nós somos transformados, curados e tratados pelo nosso Deus de amor. É sempre desejo de Deus nos abençoar. Creia nisso e saiba disso. E suas maiores bênçãos são vivenciadas por nós por meio dessa gloriosa doutrina chamada oração. Tiago 4, versículo 2 e 3 diz: Nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Tiago diz aqui que nós não oramos e que quando oramos, oramos de forma errada. Saiba disso e aprenda. Que nós possamos aprender a orar. Pastor, existe jeito errado de orar? Sim, existe. Entenda, desperdiçamos muito tempo e energia quando tentamos viver uma vida sem oração. Quando tentamos fazer as coisas por nossa própria conta em risco. Eu e você, amado e amada, precisamos ser reconhecidos pelas pessoas como homem, mulher, jovem, idoso, como pessoas de oração. E diante disso eu queria te trazer 2 ensinamentos que o Senhor ministrou ao meu coração, gostaria de compartilhar contigo nesta noite. O primeiro, que nós vemos aqui nesse versículo que nós lemos, que é riquíssimo. Então é pequeno, mas é riquíssimo de ensinamentos. Primeiro, diante dos problemas devemos orar. O que você costuma fazer diante dos problemas? Pensa. Tiago aqui nos orienta, quando estivermos sofrendo, a nos voltarmos para Deus em oração. Precisamos voltar para Deus em oração em todo o tempo da nossa vida. Em todas as circunstâncias, a nossa primeira atitude deve ser orar. O primeiro recurso do crente é a oração. Porque, irmãos e irmãs, nós cremos que é da mão do Senhor que vem tudo aquilo que necessitamos vem da mão do Senhor. O próprio Tiago vai dizer que não há dádiva divina que não venha das mãos do Senhor. Não há boa dádiva nenhuma que venha pelas mãos de outra pessoa, a não ser pelas mãos do nosso Deus.
Muitas vezes, ao enfrentarmos dificuldade na vida, ao invés de orar, murmuramos. E entenda algo aqui. Murmurar, o seu significado no original, no hebraico, murmurar quer dizer que nós estamos dizendo para Deus que nós sabemos mais do que Ele. Todas as vezes que eu e você murmuramos, estamos virando para Deus e dizendo: olha, Senhor, eu sei mais do que você. Eu, no seu lugar, faria muito melhor, Deus. Olha só como é grave a murmuração, como é grave a reclamação. Ao invés de murmurarmos, de reclamarmos de Deus, às vezes falarmos mal dos nossos irmãos e irmãs, porque às vezes colocamos a culpa neles de muitas coisas, ao invés de reclamarmos do governo, das situações que nos afligem, devemos nos colocar diante de Deus em oração. Precisamos nos entregar diante do Senhor em oração. É em oração que nos apresentamos diante de Deus. É em oração que apresentamos as nossas causas ao Deus que sempre responde à oração do crente. O Senhor sempre responde às orações que são feitas em nome de Jesus. As orações que são feitas conforme a vontade do Senhor, Ele sempre ouve e responde a todas elas. Segundo ensinamento que eu quero compartilhar contigo nesta noite, é que a oração não nos livra do sofrimento, mas no sofrimento. A oração não nos livra do sofrimento, mas sim no sofrimento. Diante desse ensinamento, ao refletir sobre isso, eu lembrei de Daniel. Daniel, ele não foi livre da cova dos leões, mas na cova dos leões. Daniel tinha uma vida de oração, e esse foi o motivo dele ter sido lançado na cova dos leões. Daniel 6,13 diz: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que o Senhor assinou. Antes, 3 vezes por dia, ele faz oração ao seu Deus. Daniel foi acusado de orar. Daniel foi levado à cova por orar. Tem gente, irmãos e irmãs, que acha que, por sermos crentes, estamos livres das diversas situações da vida. Pensar assim é um grande equívoco, um grande erro. Nós, irmãos e irmãs, estamos sujeitos a todas e qualquer situações, como qualquer outra pessoa. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos carentes e necessitados da glória e da graça do Senhor. Todos nós somos iguais. E todos nós podemos ficar doentes. Podemos sentir uma dor de cabeça. Podemos ficar tristes, passar por momentos de sofrimento e uma infinidade de questões. Porém, como eu já disse, Deus, ele não nos livra do sofrimento. Ele não nos livra da cova dos leões, mas nos dá poder para suportar e vencer a cova dos leões. Ao lermos a história de Daniel, vemos que Deus o guardou enviando um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6,22 vai dizer: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achado em mim inocência diante de ti, ó rei, e também diante de Deus, porque eu não cometi delito nenhum, diz a palavra. Depois você pode ler aí na sua casa, livro de Daniel, capítulo de número 6, aí vai encontrar essa história de Daniel na cova dos leões. O Deus que nos permite ir para a cova dos leões é o mesmo Deus que fecha a boca dos leões. Passamos por situações muito difíceis nas nossas vidas, situações que nos trazem dor, medo e às vezes muito sofrimento, muitas complicações. Mas é na oração que encontramos direção e vitória para enfrentarmos e vencermos essas circunstâncias. Circunstâncias, inclusive, que considerávamos perdidas. Ore a Deus. Deus deseja mudar as circunstâncias da sua vida. Amado e amada, Deus é poderoso para transformar você. Deus é poderoso para transformar sua família. Deus é poderoso para transformar a situação mais tenebrosa, mais complicada que você
tenha passado e esteja passando. Deus é poderoso para pôr a sua mão e intervir. Mas para isso precisamos nos colocar diante de Deus em oração. Nos estar dispostos e dispostas a ouvir a voz de Deus, seguir as suas orientações. Precisamos orar. Precisamos nos colocar diante dele. Deus deseja mudar a história dos nossos bairros, Sevilha e Veneza. Deus deseja mudar a história das nossas famílias. Deus deseja mudar a história dos nossos filhos e filhas. Deus deseja mudar a história do seu cônjuge. Deus deseja mudar a história do seu casamento. Deus deseja mudar a história de toda a sua parentela. É desejo de Deus salvar, transformar, restaurar, restituir o que foi perdido. É desejo de Deus. Mas para isso, precisamos nos colocar diante dele em oração. Porque como diz Tiago, vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal. Sabe, irmão e irmã, precisamos orar. Precisamos orar. E concluo dizendo, às vezes achamos que Deus não se preocupa conosco, ou então Ele está ocupado demais para poder ouvir a nossa oração. Deus ama ouvir a sua voz. Deus ama ouvir o seu clamor. Deus ama quando você se aproxima dele. Deus te ama e ama ouvir as suas orações. Ore, Ele quer mudar as coisas. Ore, Ele quer transformar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Vamos orar? Põe a mão no teu coração e feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, nós colocamos diante de Ti mais uma vez as nossas vidas. Te agradecemos por esta palavra, Te agradecemos pela Sua fidelidade, Te agradecemos pelo Teu amor. Pai, colocamos, Deus, essa poderosa verdade diante de Ti e pedimos, Deus, nos ajuda a orar mais. Nós queremos buscar ao Senhor, orar de forma correta, orar de forma certa, orar para agradar e glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a orar e nos ajuda a orar em todo o tempo, a orar quando acordamos, a orar quando vamos tomar café, a orar, Deus, em gratidão, Senhor Deus, pela nossa família, orarmos em gratidão pelo nosso trabalho, pelo almoço, orarmos pedindo ao Senhor por uma dificuldade que estamos passando na nossa casa, no nosso trabalho, a orarmos, Deus, para que pessoas se convertam em Sevilha e em Veneza, para que, Deus, nossas igrejas possam avançar e crescer no conhecimento, Deus, e também no crescimento exponencial do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, nos dá intrepidez na oração, nos ensina a orar, nos conduz a orar. Deus, muda a história da nossa família, muda a nossa história, muda a história do nosso cônjuge, do nosso filho, dos nossos familiares, muda a história do nosso bairro, muda a história da nossa cidade. Deus, cuida do nosso país. Temos passado um tempo difícil, mas cremos que no tempo certo tudo há de passar e o Teu nome há de ser glorificado e poderemos cantar louvores ao Senhor em gratidão. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ensina o poder da oração, nos ajuda a ter experiência, e não é colocando o Senhor contra a parede, mas é nos submetendo em oração à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ensina, Deus, abençoa cada irmão e cada irmã que me escutam nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E amém, meu querido e minha querida. Espero que essa palavra tenha edificado e abençoado a sua vida. Você que é das nossas congregações em Sevilha e em Veneza, domingo o nosso culto de louvor e adoração com a temática Andar em Fé, às 18 horas. Não perca, participe. Você que vai participar online, se organize, esteja aí na sua casa com expectativas. E compartilhe o link do culto com pelo menos 5 pessoas, para que ela também seja atingida pelo amor de Deus. Amém? Bênção. E também, se você puder, ligue uns para os outros. Nesse tempo onde não estamos nos reunindo todos presencialmente, que possamos entrar em contato uns com os outros, cuidar uns dos outros, dos nossos irmãos e irmãs das nossas células, das pessoas que fazem parte do nosso ministério, ministério de louvor, sociedade de homens, sociedade de mulheres. Cuide uns dos outros, que possamos estar em oração, mas também estar em ação, entrando em contato, conversando, ouvindo, falando, edificando e sendo edificados em meio à comunhão. Que Deus te abençoe de forma
poderosa e sobrenatural.